valuation da marca diminuiu, mas em contrapartida, em 2020, quando o Josué passou a se tornar uma referência, uma pessoa pública e um influenciador, consequentemente aumentou também o valuation da marca, porque hoje a Alfa não é Alfa, não é só a Alfa, marca do cenário, é a Alfa que é a marca do Josué. Então, eu até, inclusive, foi parte estratégica minha, eu vou me posicionar bem no mercado para que reflita também na minha marca. Olha só que interessante. Nesse valuation nosso, e em qualquer outro valuation, mas vamos falar especificamente dessa questão de marca, a gente precisa de uma coisa, sinceridade. Se você mentir para você mesmo dentro do nosso formulário, você vai ter um valuation errado. E aí, nessa metodologia, a gente criou um sistema que a gente consegue entregar em até 5 dias úteis o valor de mapa com uma zona de calor. Exatamente fazendo isso que você falou. Por isso que Quais são os pontos que é analisado? Na verdade, a gente faz uma análise de inforrelatório, tá? Porque é quase impossível a gente só valorar um patrimônio intangível, a marca. Essa metodologia que a gente criou é única porque você sai com um valor de marca. Se você quiser um valuation full, que a gente chama, né? Aí sim você vai precisar fazer um valuation dos seus patrimônios ativos, tangíveis, passivo, das suas dívidas, etc. Mas hoje a gente consegue entregar para a pessoa, de acordo com um laudo, com a visibilidade de propriedade intelectual, qual que é o valor da marca dele hoje. Nesse projeto nosso, o que a gente faz? A gente tenta fazer uma recorrência, uma fidelização com o cliente de forma anual. Daqui a 1 ano, você vai ter com um desconto o mesmo valuation da sua marca. Porque é o momento. Quanto tempo que dura uma avaliação de marca? Pode durar 15 segundos. Imagina só. O influenciador foi lá, fez merda usando a camiseta, era um parceiro da marca, pronto, o valor da marca... Vamos ser sinceros, a gente teve um escândalo há anos atrás da Zara, né, envolvendo ali trabalho escravo, aquelas questões todas. A marca, depois do escândalo, ela passa a valer necessariamente menos. Então, por isso que a gente precisa fazer uma previsibilidade e uma assiduidade daquela valoração. Hoje a gente tem um valor, né, falando de valor, de R$3.000. Você valorar quanto que vale a sua marca. A gente entrega com uma zona de calor, a gente entrega com um laudo muito bem amarrado. Por quê? Existe uma palavra muito importante no valuation que é a finalidade. Qual é a finalidade do valuation? Para que tu está avaliando? Perfeito. Isso vai mudar todo o contexto e vai mudar todo o valor de marca. Por quê? Estou avaliando para vender, é diferente de estar avaliando para... Sem dúvida. Se eu tenho um sócio... Evoluir grau... a gente fez os seguintes pilares, né? Se uma dissolução societária... Boa. Eu tenho que sócio... é o caso de desvalorização, que tu não consegue fechar negócio com o sócio que começou contigo pelo valor real da marca, tu acaba pagando ali uma porcentagem que tu acha justo, Sim. Porque os dois querem se livrar de um possível problema que é a sociedade. Mas aí você está querendo valorar o patrimônio que você tem. Vamos falar dos seus alunos. Você tem 2 sócios, começaram o negócio, infelizmente o negócio não deu certo, a marca já está fazendo a sua rampagem. Pô, vamos saber qual que é o valor, para saber quanto que vale, quanto que eu tenho que te pagar, ou você paga a minha parte, ou eu pago a sua parte, a gente coloca no mercado. Então a gente entrega o valor da marca. Porque isso antigamente, repito, o pessoal não sabia fazer valoração de patrimônios tangíveis, sobretudo marca, era caro. E esse sistema que nós criamos é para quem? É para o micro empreendedor individual, para o pequeno empreendedor individual. Quando vai para o grande, igual o Rodrigo citou aqui o caso de empresa que foi valorada de 900 para 1,4 bi, não tem como fazer valoração de marca sem fazer um valuation full. Então, para pequenas e microempresas que era caro fazer um valuation de propriedade intelectual dos seus ativos intangíveis, 15, 20, 30 mil reais, hoje você faz isso com a Total por 3. E quais são os pontos que são analisados? Pontos de venda, faturamento? Isso, agora, o Vinícius citou, a gente tem citado... Antes do Rubem começar, trazendo mais um motivo, que acho que até a finalidade de você manter uma continuidade, é de você aferir o avanço das suas estratégias. Então, se uma vez por ano eu estou fazendo avaliação, né, do que é meu, será que o time de marketing, junto com todos os avanços que foram desenvolvidos ao longo do ano, quanto aumentou? Não só somente para o valuation de marca, mas o valuation pocket também, né, de você entender se, baseado no meu fluxo de caixa descontado, se a empresa está valendo mais ou menos. Como que foi o ano baseado nas estratégias? Isso, exatamente. Assim, o Vinícius tem falado muito sobre ativo intangível, né? Assim, a gente tem falado aqui sobre isso, né? Só que é o seguinte, as empresas também têm que se preocupar com um negócio chamado passivo intangível. Você pode ver, às vezes, por exemplo, uma empresa toma todo o cuidado, mas ela não se preocupa, por exemplo, com os problemas trabalhistas. Então, né,
ela gerou um passivo intangível, entendeu? A empresa que hoje em dia está muito comum falar ESG, né, ESG e tal, né, que é cuidado com o meio ambiente. Sim. Então a empresa não tem esse cuidado. Então o que ela está gerando? Um passivo intangível. Então é o seguinte, no nosso questionário a gente aborda esse tema também, né, aborda as questões de posicionamento da marca, como é que a pessoa vê o posicionamento da marca junto com os clientes. Obviamente que avalia a localização, o conforto do cliente no momento da compra, porque assim, na verdade a gente estabeleceu formulários e questionários para vários segmentos. Por exemplo, um comércio é diferente de uma indústria. Uma indústria é importante, por exemplo, ter registro de patente. No comércio, necessariamente não tem essa importância, porque o comércio já vende que já foi patenteado. Né? Na indústria, a gente preocupa com logística. No comércio, no serviço, não tem. Então, assim, o serviço tem outra forma de fazer. Então, a gente abordou até agora, e a gente, eu acho que tem até a igreja, a gente conseguiu fazer um questionário para avaliar. Aí eu estava... Foi até engraçado. Valuation de igreja é nova para mim. Valuation de igreja. Exato. Igreja não deixa de ser uma empresa. Pois é. Porque uma vez eu vi isso de um pastor que eu achei fantástico. Ele falou, para a gente atender os fiéis, a gente tem que administrar. Não é? Tem que administrar muito bem. Não é? Então... hotéis, né? Porque eu estava conversando com hoje o questionário, eles são 40 e poucas perguntas. Não, são menos. Mas vamos lá, vamos fazer a consultoria gratuita aqui. Tá. Na Alfa, o que eu analisaria na Alfa hoje? A Alfa é uma empresa, primeiro... É a marca de roupa do Josué. É uma confecção ou é uma venda web? Ela é venda online e venda multimarca através de licenciamento. Tem 120 pontos de venda. Então, eu olharia o aspecto do e-commerce. Como é que é o seu processo de entrega? Como é que você trata o feedback dos seus clientes? Porque às vezes o cara fala assim... É muito comum, às vezes, estar num lugar e alguém fala assim, olha, eu não gostei dessa xícara porque essa xícara tem esse negócio abaulado. O proprietário traz esse feedback como ofensa pessoal. O Vinícius falou assim, olha, Rubem, todo mundo avalia a marca de qualquer jeito. Ninguém sabe de propriedade intelectual. Eu fiquei ofendido? Eu não fiquei ofendido. Eu falei, não, ele me colocou um desafio. E, às vezes, é muito comum você ir no lugar e a pessoa olhar o feedback como... uma coisa extremamente negativa. Então, a gente se preocupa com o feedback do cliente, com a logística de entrega, com o caso de devolução, né? E como que você percebe a sua marca, entendeu? Como que a marca se posiciona junto com os seus clientes e como você enfrenta os seus concorrentes e como que você... quando você diz enfrentar concorrente, é assim, o que te diferencia do concorrente? Tal, mas né? O faturamento ele envolve também. Sim, quanto fatura no e-commerce, quanto fatura em lojas próprias, lojas físicas, lojas multimarcas. Sim, aí eu teria que fazer separado por cada coisa. Porque, por exemplo, se eu quiser avaliar lá nesse software... Consegue. Tem todas as perguntas necessárias. Empresa o que são médias empresas, né? Que faturamento até 4,8 milhões. A gente consegue. Mais do que isso, a gente não indica. Né? Essa metodologia ela foi feita para pequenas e microempresas. Tá? E ali você tem uma zona de calor. Você tem um valor que a gente acha que é o fiel da balança, tem um valor no cenário ruim e um valor no cenário ótimo. Então, acaba que ele tem um valor, mas com duas possibilidades de acordo com a situação atual dele. Né? Isso é muito legal também. Porque na Alfa, por exemplo, como eu falei, no auge, a marca ela já vendeu mais do que ela vende hoje, porque hoje ela está muito mais focada em multimarca do que e-commerce. A gente tinha crescido muito no e-commerce naquela época. Só que ela nunca baixou o faturamento, ela deu uma estabilizada, a gente seguia crescendo. E naquele momento, a marca era super conhecida porque ela cresceu rápido, então ela ficou em evidência no mercado do street skate. E aí depois ela continuou vendendo, mas ela não estava tão em evidência. Então eu posso dizer que o valuation da marca caiu mesmo faturando a mesma quantidade. Por isso que a gente fideliza esse valuation, né? A gente coloca lá R$3.000, depois a gente coloca lá 1999, o cara já tem um desconto de 33% se ele fidelizar daqui a um ano. Tá. Só que vamos supor que nesse meio tempo aconteceu um caso de morte de um dos sócios. Aí você precisa fazer um valuation, talvez full, porque você não está querendo só vender a marca. Você está querendo vender o que também?
Você está querendo vender, por exemplo, a empresa inteira. Tá? E aí a gente faz esse valuation full que a gente já faz no nosso dia a dia. Essa metodologia ela é aplicada para pequenas e médias empresas. Aí outro ponto. Beleza, o valuation da marca diminuiu, mas em contrapartida, em 2020, quando o Josué passou a se tornar uma referência, uma pessoa pública e um influenciador, consequentemente aumentou também o valuation da marca. Porque hoje a Alfa não é Alfa, não é só a Alfa, marca do cenário, é a Alfa que é a marca do Josué. Então, eu até, inclusive, foi parte estratégica minha. Eu vou me posicionar bem no mercado para que reflita também na minha marca. Olha só que interessante. Nesse valuation, nosso e em qualquer outro valuation, mas vamos falar especificamente dessa questão de marca, a gente precisa de uma coisa, sinceridade. Se você mentir para você mesmo dentro do nosso formulário, você vai ter um valuation errado. Então, essa sua percepção ela é muito legal. Ela teve um boom, depois ela deu uma estabilizada, depois eu comecei a trabalhar mais o meu curso, a minha imagem pessoal, tá? Então, essa sinceridade para a gente chegar num valor, ela é muito importante. O que acontece na maioria das vezes? Vamos falar de novo de solução societária. Você tem 2 sócios ou 3, acontece muito, né, Rubem? Uhum. E aí, um dos sócios pede o valuation. E aí, o que a gente faz? A gente indica o outro sócio que faça o valuation com uma outra empresa para você chegar no final dar uma balança. Boa. Só que quando a gente vai falar de personalidade jurídica, que é uma personalidade fictícia, a gente está com um conglomerado ali de pessoas. Então, o que a gente costuma falar? Gente, traz todo mundo para a mesa. Vamos fazer a reunião, a não ser que você, a pessoa física de um dos sócios, peça um laudo. Tá? E aí a gente vai conseguir entregar um laudo de valuation para ele fazer o contraste com outro laudo de outra empresa que o sócio dele pediu. A gente traz todo mundo para a mesa, que a gente fala, o que a gente está querendo aqui é a realidade. E a realidade ela vem do pensamento dos integrantes dessa determinada empresa. Então a gente precisa da sinceridade para a gente chegar no valor patrimonial interessante.